João capítulo 6. Vamos ler do verso 47. O verso 47 diz assim, todos aí acompanhando? Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa crença, né, sobre esse acreditar, é algo muito, muito profundo. Ele diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna. Ele não coloca isso no futuro. Você está me acompanhando? Tem a vida eterna. Aí ele vai, verso 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Por que Jesus está falando que ele é o pão da vida? O verso 49 vai fazer a gente entender um pouquinho do que Jesus está falando para os discípulos. Do que Jesus está falando para a multidão das pessoas que estão ali ao redor. E do que ele está falando para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Ele disse, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Está falando de quem? De quem saiu do Egito. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Este é o pão. Este quem? Aí ele vai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. No verso 50, ele está dizendo, este é o pão. E eu imagino que Jesus está falando e as pessoas estão confusas. As pessoas não estão conseguindo alcançar o que Jesus está dizendo. Jesus não está falando sobre o pão que perece. É isso que ele quis dizer comparando com os seus antepassados, com os seus pais. Ele fez uma referência. Ele, olha, lembra dos seus pais? Lembra daqueles que vocês olham para eles com muito carinho? Lembra das experiências que eles viveram? Então, do pão que eles comeram, não os livrou da morte. Eles morreram. E aí ele diz, olha, esse é o pão. Eu imagino que estão todos ali atônitos, tentando entender, que pão é esse? Onde está o pão? Onde está o pão? Jesus, eu sou o pão. Jesus está dizendo, eu sou o alimento que você precisa. Eu sou o que você precisa. É dizer, aquilo que alimenta a sua carne, aquilo que alimenta o seu homem natural, não é capaz de produzir a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Aquilo que você come, restabelece as suas energias, restabelece momentaneamente. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, vocês estão preocupados com um alimento, e parece que isso é muito próximo da nossa realidade nos nossos dias, né? Nós estamos muito preocupados com alguns alimentos do céu. Não é isso? Nós estamos vivendo um momento, né? Porque tem as orações, tem isso, tem aquilo. A igreja lá nos Estados Unidos ficaram 11 dias, 12 dias orando, né? E houve um movimento e a gente está muito preocupado que eu quero avivamento de novo, eu quero fogo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero autoridade, eu quero unção, eu quero, né, ver perna crescendo, eu quero ver braço crescendo, eu quero ver, sabe, ferro sumindo, eu quero tudo isso. Isso é o pão que alimenta a nossa fé momentânea. Você está acompanhando? Isso tudo é bom, isso tudo nos motiva, mas você percebe que a gente precisa logo de um outro testemunho, logo de um outro milagre, logo de uma outra manifestação, para que a gente continue a ficar forte, né? Não, você é um tiro no Espírito Santo, você é cheio de Deus, você é isso, você é aquilo outro, mas você precisa que alguém esteja te retroalimentando o tempo todo. E o que Jesus está propondo é o seguinte, ei, eu tenho um caminho para você estar assim o tempo inteiro. Que caminho é esse? É comer do pão que todos querem comer? Comer do pão que todos comem? Não, ele está dizendo, come de mim, se alimenta de mim. Eu sou o pão da vida, eu sou.
Você pode olhar para alguém e dizer assim, ele é o pão da vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ele é o pão da vida. Ele é tudo, diga, ele é tudo. O que você precisa. Isso, irmãos, entenda, não é uma prerrogativa nossa, não. A incredulidade já está enraizada no coração do homem desde a queda. E aí ele está dizendo, lembra do pão? Porque, irmãos, até hoje, nós falamos do maná. Eles viviam em torno dos feitos de Deus, de Yahvé. Olha o que Deus fez, olha como Deus fez, olha como Deus foi, olha como aconteceu. E essas expectativas, baseadas em tudo aquilo que Deus fez, através de Moisés, era a expectativa que eles nutriam no coração para receber o Messias dele, o Messias que seria o guerreiro, imbatível, sabe, aquele homem forte, belicamente, que seria capaz de destruir todos os exércitos. Era isso que eles queriam. Eles queriam talvez um novo mar vermelho se abrindo. Parece que às vezes nós queremos um novo mar vermelho se abrindo, não é verdade? Parece que nós queremos um novo calvário novamente na nossa vida. Não é assim? E aí Jesus está dizendo, ei gente, calma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você pode curvar sua cabeça? Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a tua intervenção. Ajuda-nos. Se revela, ó Deus, aos nossos corações. Fala conosco, cada ouvinte, cada um daqueles, ó Deus, que estão nesse lugar, que vão estar acessando, ó Deus, os nossos canais, seja o momento que for, possa ser tocada pelo teu Espírito. Não há nada na minha vida, ó Deus, que possa acrescentar a vida dos meus irmãos, por isso eu te peço, anula tudo aquilo que possa impedir o teu fluir, fala, ó Deus, se revela a cada um deles, é o que eu te peço, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Você orou comigo, diga amém. Graças a Deus. Quando a gente olha para esse texto, ele é um texto muito claro. O verso 52 em diante, os judeus eles começam a discutir entre si. E a discussão, o motivo da discussão é como esse aí diz que ele é o pão. Como esse aí diz que ele vai dar-nos de comer da própria carne dele. Essa é a discussão. Mas por que isso acontece? Porque um dia antes, fala para o seu irmão, um dia antes. Diga assim, um dia antes. Não foi muito tempo. Um dia antes acontece um dos milagres mais marcantes da Bíblia. Que nós gostamos muito de utilizar dele, né? Nós gostamos muito de utilizar desse milagre. Um dia antes o que acontece? Um dia antes, há a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes. A cabeça agora daqueles que acompanham Jesus é diferente. A gente muda muito rápido, né? A gente vira a nossa vida muito rápido. A cabeça de todos aqueles judeus agora que estão acompanhando Jesus é outra. Até aquele momento, Jesus ministrava e as multidões se despediam. Daquele momento em diante, eles começam a perceber que Jesus tem algo a mais para dar para eles. E esse algo a mais que Jesus tem para dar para eles passa a ser uma das motivações deles estarem juntos. Antes eles estavam acompanhando para ver os feitos de Jesus. Antes eles estavam acompanhando para se aproximar de Jesus. Não de conhecer Jesus. Entenda isso. Há um hiato absurdo entre você se aproximar de Jesus e você desejar conhecer Jesus. Quem deseja conhecer Jesus, irmãos, se aproxima de forma diferente. Entende? Então isso começa a acontecer. E eles começam a perceber que aquele Jesus que está ali, trazendo, vamos dizer assim, milagres, né, num sentido abstrato,
né? Embora seja concreto, os olhos possam ver, mas ele não pode desfrutar, só desfruta aquele que vive o milagre. Que é isso, pastor? Ele está dando vista ao cego, quem desfruta do milagre da vista? É o cego, aquele que era cego. Aí ele fez o paralítico andar, quem desfruta do milagre que ele fez? É o paralítico, que agora ele anda. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Então essa é a percepção deles. Essa é a vida deles até aquele momento, até que Jesus agora pega algo que é material no meio de tantos outros milagres e distribui. São os pães e os peixes que se multiplicam, que vai saciando todos. Imagine que nós sejamos esse lugar. O Carlos passou a enxergar, ok. Quem é que vai desfrutar desse milagre? Todos nós vamos glorificar, exaltar, mas Carlos e a sua casa que vai vibrar o tempo todo. Vai se olhar no espelho e vai dizer, olha, eu nem achava que eu era tão bonito assim. Mas imagina, todos nós estamos aqui famintos, e ainda que Carlos tenha ganho a visão, todos nós agora recebemos uma porção de milagre. Você está me acompanhando? Então o que eles fizeram? Eles estão agora caminhando com Jesus, estão ouvindo Jesus, já esperando, sabe como é criança na hora do recreio? Você já foi criança, né? Já foi ou não foi? Amém ou não amém? Lá em casa era meio difícil esse negócio, porque nem sempre tinha merenda não. Mas era assim, eu pensava na merenda do vizinho. Já falava assim, meu Deus, tomara que acabe logo essa aula para chegar a hora do recreio. Quando toca pé, é a alegria total. Por quê? Porque eu ia comer alguma coisa de alguém. Só eu que fiz isso na vida? Aham. Acaba logo essa aula aí. Acaba logo essa aula. Você já começa a pensar, a mãe fez lá aquele biscoito que você gosta. O professor está dando aula, você está pensando naquele biscoito. Acabou, tu já sai correndo para pegar a merendeira. Não sabe nada, mas sabe exatamente como pegar a merendeira e comer. É ou não é? Eles estavam assim com Jesus. Eu estou tentando fazer você entender. Eles estavam assim com Jesus, pastor. Eles estavam indo aonde Jesus estava. Estavam ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar, Jesus ministrar. Os milagres estavam acontecendo, mas eles estavam de braços cruzados dizendo assim, quando acabar, tem pão. Quando acabar, tem alimento. Isso está acontecendo na igreja. A igreja hoje não vem atrás do pão, né, para saciar suas necessidades biológicas, mas a igreja vem atrás do pão, do milagre que deseja para a sua vida. Será o que o pastor vai ministrar hoje? Será o que será a palavra hoje? Será o que vai acontecer hoje? Hoje eu preciso sair de lá com o meu milagre. Hoje eu preciso sair de lá com o meu casamento. Hoje eu preciso sair de lá com a porta aberta. Hoje eu preciso sair de lá com alguma coisa. E Jesus está aqui sentado. Jesus está aqui e você não está desfrutando dele. Você está entendendo isso? Por que tarda? Porque Jesus está tardando? Não. Porque você ainda não entendeu que você precisa se aproximar dele, que você precisa estar junto dele, que você precisa conhecer o coração de Deus. O que Jesus propôs aos discípulos é, anda comigo, por quê? Porque eu vou ensinar vocês a ser os melhores homens. Se fosse assim, Jesus teria errado, porque eles não foram os melhores homens. Jesus não queria que eles se tornassem os impecáveis, sabe? Os inabaláveis, os imortais, sabe? Os sem problemas. Jesus queria que eles conhecessem o coração dele, porque Jesus entendia, se eles conhecerem o meu coração, eles vão entender a missão. Se você entender o coração de Deus, você entende o propósito da sua vida. Você entendeu isso? Se você conhecer o coração de Deus, você entende o seu propósito. Você vai olhar para algumas coisas e o diabo não pode contra a sua vida. Você vai olhar para algumas coisas e vai dizer assim, ok, não está legal aqui, não está legal aqui, não está legal aqui, aqui não está bom, aqui ainda não está do jeito que eu quero, mas eu continuo, eu não paro, porque eu conheço o coração de Deus e eu sei para que eu fui chamado. Hoje nós estamos aqui para nos sentar à mesa do Senhor. Para quê? Eles, quem não come do pão, quem não come de mim, quem não bebe de mim e do meu sangue, não tem parte comigo. Você está aqui para ter um momento religioso ou você está aqui hoje, sabe? Como você vem todos os dias para reabastecer a sua vida de energia para continuar. Quem conhece Jesus está no meio da tempestade esperando a saída. Quem conhece o coração de Deus sabe que nenhuma das coisas que acontecem na nossa vida é por acaso. Todas elas têm um propósito, todas elas têm uma razão. Jesus, quando diz assim, olha, como vamos fazer com esse povo aí agora?
Quem conhece o coração de Deus ia dizer assim, epa, deve ter aqui alguma coisa escondida aqui que Jesus quer fazer. Precisou o menino se apresentar para André e dizer, ei André, eu estou aqui com 5 pães. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu vou te dizer. Nem tudo precisa estar descrito em todas as palavras. Quando o discípulo chega para Jesus e diz assim, ó, tem um menino aí, que está com 5 pães e 2 peixinhos. Não é aquela coisa de quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus ia dizer, uau, Jesus, chegou a oportunidade, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse, tem um menino aí, com 5 pães e 2 peixinhos. Tem um menino aí, o que é isso diante dessa multidão? O que é isso diante das circunstâncias que eu estou enfrentando? O que é isso diante daquilo que eu preciso? É tudo, porque nada com Jesus é tudo, e tudo sem Jesus é nada. Você entende isso? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, você pode caminhar sem ver nada, com Jesus dá tudo certo. Conhece o coração dele. Ele não foi para a cruz, presta atenção, escuta o que eu vou lhe dizer, mas Jesus não foi para a cruz por conta de movimentos, grandes reuniões. Jesus foi para a cruz por conta de você. Você entendeu isso? Quando a gente entende isso, irmãos, a gente não deixa mais de brigar por vida nenhuma. Quando a gente entende o coração de Jesus, todos têm importância. Todos têm importância. Pastor, mas é um assassino. Pode crer. É um assassino. O pecado dele pode te assustar mais do que o seu pecado. Mas para o Senhor é igualzinho. Jesus agora está dizendo para aqueles homens, ei, lembra do que vocês comeram? Para de pensar nessa comida. Prova de mim. Você tem provado de Jesus? Você tem estado nesse lugar e você tem provado de Jesus? Você tem provado de Jesus? Qual é a tua relação com Ele? A gente está muito distante daquilo que o Senhor quer. A gente está muito distante, é muito pequeno, sabe, longe daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Somos ótimos em brigar por time político e qualquer coisa, outra coisa, mas somos péssimos para falar com entusiasmo do amor de Deus, de como Deus é, de como Deus cuida. E isso acontece por quê? Porque você conhece mais do seu time do que você conhece de Deus. Você conhece mais do seu político de estimação do que você conhece de Deus. Para horas e horas para ver vídeos e porcarias, mas não para 10 minutos para poder pegar a Bíblia e falar assim, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, eu te quero, Jesus. Ah, pastor, a vida sempre é tranquila. Tranquila nada, irmãos. Quem quer andar com Jesus tem que saber o seguinte, vai andar com vento e tempestade. Mas não tem problema não. Se o barco não afundar, e se ele afundar, a gente não vai submergir, isso que diz a palavra. Nós estaremos com ele, irmão, está tudo certo. Diz as Escrituras que sua mãe, seu pai pode se esquecer de você, ele jamais vai se esquecer. Você está buscando o que aqui nesse lugar hoje? Você está buscando o que com a comunhão, com o corpo e com o sangue de Jesus? O que você está buscando? O que você está buscando? O negócio está tão distorcido que hoje você vê pessoas fazendo campanhas no dia da ceia, que é a ceia da libertação, a ceia da cura. Irmãos, não inventa história. A ceia é a vida de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus e só. E entenda, basta, não precisa de mais nada. Basta. Como é a tua relação? O que tem te motivado a estar nesse lugar? Ah, pastor, mas os louvores são legais. O quê, irmão? Nós precisamos adorar a Deus. Os nossos louvores precisam ser para adorar a Deus. Nós precisamos bendizer o nosso Senhor. Nós precisamos nos derramar nesse lugar, sim. Mas só consegue fazer isso quem quer conhecer a Deus. Ele está dizendo para eles, olha, não se pegue aquilo que aconteceu ontem. Aquilo que aconteceu ontem é um fator, é um momento, é algo que precisa também acontecer, mas se pegue aquilo que eu estou entregando para vocês, aquilo que eu estou dando para vocês. O que você tem se apego dentro da igreja?
Pastor, mas o senhor não entende, a minha vida está muito complicada. Deus vai mudar tudo, irmãos. Não existe lugar onde Jesus passou que não foi transformado. Não existe. Aonde Jesus passou foi transformado, irmão. Aonde Jesus passou foi transformado. Eu estive em Corazim. Corazim, irmãos, não tem nada. 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 Corazim foi uma cidade que Deus amaldiçoou, que Jesus amaldiçoou. Irmãos, Corazim está aqui. Cafarnaum está a talvez 1 quilômetro, talvez menos, de Corazim. Quem entende de terra, de geografia, sabe o que eu estou falando. É impossível que aquela terra ali, ou seria impossível aos homens, que aquela terra ali não fosse produtiva. Não desse nada. Mas aonde Jesus abençoa, abençoado está. Aonde Jesus amaldiçoa, amaldiçoado está. Não será, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo que Deus já tinha que fazer na sua vida, Ele já fez. Se aproxima dEle. Queira conhecer Ele. O que eles estavam preocupados? Como esse homem aí, o texto continua, acompanha comigo aí. Como esse homem, como esse homem pode dizer que vai nos alimentar? Como? Jesus é perfeito. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Este, irmão, este. Quando você olha para ele dizendo este, parece até que eles não viram milagres, não viram coisas que Jesus havia feito. Sabe o que acontece? Quando as nossas necessidades, presta atenção nisso, que isso é muito forte. Quando as nossas necessidades sobrepõem a Deus, nós nos esquecemos de quem Ele é. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, ele não é o gênio da lâmpada. Diga assim, Ele é Senhor e Deus. Em verdade, verdade digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Sabe o que ele está dizendo? Nós estamos mortos nas nossas próprias vidas, se nós não temos comunhão com Ele. Qual o motivo da sua estada aqui? Jesus estava dizendo que o significado real da sua palavra, dos seus ensinamentos, estava se perdendo para aqueles ouvintes. Aquelas pessoas que acompanhavam. O significado real da multiplicação do peixe não era saciar uma necessidade carnal. Entende? Será que não tem acontecido isso nos nossos dias? Será que o significado não tem sido outro? Você tem vindo a esse lugar por uma outra razão. Pastor, você está dizendo que o senhor não quer milagre? Não quero, irmãos. Adoro ver milagre. Nós estávamos aqui na sexta-feira, no Paixão, e eu e a Gabi olhando para a irmã, e a Gabi orando, e a perna da irmã mexendo, torcendo, subindo, e ela fazia assim para mim, pastor, o senhor está vendo isso? E assustado, eu falei, estou vendo. E isso é muito bom, irmãos. Você entende? Isso é muito bom. Eu já vi gente sendo curada de HIV, irmão, de AIDS. Estava com sentença de morte. Entende? Já vi uma mulher com um tumor gigante no rim. E a oração que ela pediu para a gente fazer no final do culto era para poder que Deus preparasse os médicos, que Deus fizesse. E nós, na nossa incredulidade, fizemos exatamente a oração desse jeito. Quando ela chegou no médico, o médico falou, cadê o tumor? Foi no domingo, na segunda-feira, ela estava entrando na mesa de cirurgia. Cadê o tumor? Ele começou a palpá-la, né, apertar, no sentido de ver como é que estava. E ela não sentia dor, ela sentia uma dor insuportável. E ela não sentia dor, ele falou, tem alguma coisa errada. Uma semana atrás você não estava aguentando. Isso não é comum fazer. Ele mandou fazer um exame de imagem antes de
de seguir para a cirurgia. Ele já estava com os exames de imagem e tinha um tumor no rim e não tinha mais. Isso tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas você não tem ideia. Você não tem ideia do que é perceber que Ele está perto. Sabe? Essas coisas não têm mais importância. Elas não fazem mais sentido. Ela não faz. Entende? Perceber que Ele está perto. Perceber que Ele está do teu lado. Perceber que você sente, que você pode ouvir as batidas do coração dele. Você entende? Você começa já a não se preocupar mais com o que você precisa. Você começa a não mais ter interesse pelo pão, como a criança que espera o sinal tocar, sabe? Agora é a hora, quando chegar a oração, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não! Você já começa a entender que se Ele curar, curou. Se não curar, também não curou. Está tudo certo. O que você não pode é perder essa presença. E aí você começa a se lembrar que essa presença, ela é eterna. Você jamais vai perder. O câncer pode matar a tua carne, o teu homem natural, mas ele não pode matar o seu homem espiritual. Você entende isso? Você entende? Não existe nada que possa te separar do amor de Deus. Nada. E você começa a entender o que Ele estava te propondo. O que o próprio Deus propôs após a queda. Ele estava propondo que o filho viria de Eva, viria da descendência daquele que foi causador do pecado, para nunca mais ser separada. Você entende isso? Nós sempre nos lembramos, de Maria, mas volta e você vai chegar até em Eva. Você vai chegar naquela que nós julgamos ser uma das causadoras do pecado, mas o Senhor falou assim: não, tudo bem, dela também vai sair. Dela também vai sair. Ele disse: ei, Eva, por conta da tua falha você está fora. Vou criar uma outra mulher para Adão, e dessa mulher vai sair aquele que vai remir a humanidade, aquele que vai aproximar a humanidade. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Ele quer estar tanto do seu lado que Ele não olha para o seu pecado e não te desqualifica porque você errou, porque você falhou. Ele diz para você: tem coisas grandes dentro de você que você não sabe. Como você tem se aproximado dele? O que você veio buscar nesse lugar? O que você veio buscar? Quem se aproxima de Jesus, quem conhece o coração de Jesus, não acha que ninguém mais é descartável. Sempre vai olhar com um olhar de graça e misericórdia, porque a sua graça nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou. Diga assim: eu só quero a tua vida. Tu és o que eu desejo. Tu és o que a minha alma anseia. Você pode dizer isso para Ele? Tu és o que a minha alma precisa. Você pode estar precisando de muitas outras coisas, querido, mas se todas essas coisas forem maior do que Jesus na sua vida, está errado. Vai com Ele que estanca o sangue. Vai com Ele que acalma a tempestade. Vai com Ele que os mares se abrem. Vai com Ele que os leões se acalmam. Vai com Ele que a fornalha não aquece. Vai com Ele.